Presidente, ainda bem que me viu. Eu gostaria de complementar um bocado das opiniões que foram apresentadas pelo deputado José Pereira Coutinho. Eu gostaria, não sei se a Direção de Serviços de Finanças pode ou não nos dar os números da Casa de Estado, pelo menos para os funcionários públicos saberem se há ou não ainda casas de Estado para concurso público. Mas ainda, no ano 2013 e 2014, os empregados domésticos que apresentaram requerimento são muitos. E quanto à quota, são de 270 e tal. Mas o governo Ryan tinha dito que tem que ponderar quando é que vai reiniciar esta cota e dar de novo esta cota. Muitas pessoas precisam de empregados domésticos. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário quando é que vai ter um novo calendário para a apresentação do requerimento. E gostaria de perguntar ainda quanto à empregabilidade das pessoas mais vulneráveis, a cooperação com o Instituto de Ação Social de pedir às empresas a contratarem pessoas de portador de deficiência. Eu estou totalmente a favor deste plano. Mas porque o governo também pode servir como papel de liderança de contratar pessoas de portadores de deficiência. Se o governo não fizesse, só pedir às empresas privadas a fizerem, parece que é um bocado injusto. Mas ainda, em Taipa e na zona Cotai, há cada vez mais novos recintos do setor de jogo e mais hotéis e casinos. E no futuro, claro que vai contratar mais pessoas, quer seja pessoas locais ou TNRs. E quando as pessoas vão ao trabalho, o governo de Ryan já pediram ou não as concessionárias de jogo a responsabilizarem quanto ao alojamento dos TNRs. Se não tiverem nenhuma lei que prevêem, que regulam essa matéria, então quer dizer que as rendas vão continuar a subir. É que também na legislação governativa tem dito que vai fazer, mas não sei se vai ou não de reforçar ou obrigar as concessionárias de jogo para responsabilizar quanto ao alojamento dos TNRs e quanto ao controle do tabagismo. Recentemente, nós recebemos queixas dos trabalhadores que trabalham nos casinos e hotéis. Um dos trabalhadores, não digo qual é a empresa que ele trabalha nos casinos, na sala geral, e uma vez viu uma pessoa a fumar. Ele avisou, o cliente disse que não pode fumar na sala geral e a pessoa guardou o cigarro. E claro que é muito normal avisar a pessoa que não devia fazer o que é indevida, mas depois, passada uma hora, houve a pessoal do hotel e pediu ao trabalhador entrar na sala e o chefe raiou, queixou. E isso merece a nossa ponderação. Mas um outro trabalhador, que é um bocado mais corajoso, trabalha na Guaifong, que é um dos slot machines, disse que abriu um biombo para tapar algumas mesas e fazendo conta que aquela zona é a sala da VIP e as pessoas podem fumar naquela zona. E depois telefonou até ao gabinete do controle do tabagismo e pediu para o queixoso deixar o número de contato e o número do BIR. E a pessoa não estava a pensar, e o trabalhador achou que não há problema, deixou essas informações e nem um mês chegou, a empresa utilizou muitas razões e despediu esse trabalhador que manifestou uma queixa junto com o gabinete do controle do tabagismo. Então, não sei qual é o departamento ou gabinete que praticou irregularidades. E se uma queixa manifestada pelo trabalhador é assim tão pode levar ao despedimento, eu acho que merece a nossa atenção. Mas ainda quanto aos shuttle bus, autocarros de turismo que ficam nos portos de cerco, eu acho, não sei se é verdade, eu acho que os motoristas que possuem licenças de 2 territórios parece que não tinham resolvido o problema. As pessoas continuam a ir e volta entre a China e Macau e continua a haver a prática dessas irregularidades.
Eu agradeço que o Sr. Secretário e a Direção de Serviços de Assuntos Laborais têm que ponderar esta situação. Agora vou apresentar algumas questões que já são do passado, mas também gostaria de falar um bocado. Eu acho que durante as campanhas eleitorais as pessoas ou os candidatos não podem fazer publicidades dentro de casinos e hotéis, mas eu acho que devem ter em conta desse aspecto. E uma outra questão ainda, eu acho que o governo de Ryan, quanto à cooperação no plano para o desenvolvimento de Yahanchi, acho que os planos são muitos e as informações são sempre muito cor-de-rosas e positivas para fazer investimento da construção de habitações na Ilha Hanchi, no investimento imobiliário, fazendo com que as pessoas não sentindo o risco. Mas, e para a população em geral, se investir em Yahanchi, pode haver um grande risco. E eu agradeço que o governo de Ryan possa proporcionar mais informações aos residentes de Macau, chamarem a atenção quais são os aspectos que devem ter em conta e quais são os projetos que podem e que são mais seguros para investirem. Diante ao deputado José Pereira Coutinho, perguntei quanto à Casa-Estado. Eu agradeço que me dê um número de Casa-Estados que podem estar em concurso público. E eu gostaria de perguntar ao secretário ainda que eu recebi várias queixas dos trabalhadores que trabalham nos casinos e hotéis, ou foram despedidos, ou foram tratados de uma forma injusta. Eu gostaria de perguntar, há ou não uma forma para fiscalizar essas empresas? Mais ainda, o governo vai ou não tomar o papel de liderança para contratar pessoas com deficiência? Se o governo não fizesse, eu acho que é muito injusto e pedir às entidades privadas. Há bocado também perguntei quanto aos empregados domésticos. Quanto é que o governo vai abrir de novo o calendário, ou ter de novo um calendário para aceitar o requerimento de empregados domésticos, especialmente empregados domésticos da China, ou vai deixar de aceitar esses requerimentos? Mas ainda, quanto aos motoristas que estão a praticar irregularidades, ou motoristas sem licença, que é da China e conduziram para Macau, eu gostaria que a Direção de Serviços de Assuntos Laborais dê acompanhamento e resolva esta situação para evitar que os motoristas de veículos pesados de Macau perderem o emprego. É que os motoristas sem licença de Macau são mais baratos, o rendimento é mais barato, e eu acho que devem intensificar a fiscalização. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário. Em relação ao plano de estudos para a indústria de convenções e exposições, depois eu vou